apresentação do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Agora eu vou falar um pouco sobre Drummond. Ele nasceu em Minas Gerais, foi modernista da segunda fase, se mudou para BH em 1920. Seu primeiro livro foi Alguma Poesia. E enquanto ele estava escrevendo esse livro, no século XX, houve uma grande urbanização, o que fez com que houve uma mudança no estilo de vida que adequou para o livro dele, que foi algo mais breve. Drummond nasceu em 1902 e ele era muito amigo de Mário de Andrade, que era considerado um dos heróis da modernidade, e foi ele quem organizou a Semana da Arte Moderna. Em 1934, Drummond se mudou para o Rio de Janeiro e a gente pode perceber que em todas as obras dele, o desejo amoroso ele é tratado como incompreensível, como se fosse algo que transfigura o mundo e o sujeito. Drummond, ele era um ator modernista da segunda fase, porém, Alguma Poesia tem mais características da primeira fase, que foi o primeiro livro dele, que ele lançou em 1930, bem no ano de mudança da primeira para a segunda fase. Por isso que tem mais características da primeira. Nesse livro tem mais temas individuais, que ele fala no livro, ele dá uma pincelada sobre política, mas é muito por cima, esses temas, ele foca mais no individual. A gente pode dividir as obras do Drummond em 4 fases. A fase gauche, fase social, fase do não e fase memorialista. A primeira fase, que foi ali nas décadas de 30, está bastante relacionada à estética defendida pelos primeiros modernistas. Pode-se notar uma linguagem com humor e ironia. Inclusive, o livro Alguma Poesia, ele pertence a essa primeira fase. Já na segunda fase, de 1940 a 1945, a fase social, há uma mudança na escrita do Drummond por conta do contexto histórico, que é ali nos prenúncios da Segunda Guerra. E a gente pode perceber que a sua escrita um interesse pelos problemas da vida social, um sentimento de solidariedade. E nessa frase, alguns dos livros são Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo e José. Na terceira fase, que é de 1950 a 1960, a gente tem os livros Cara Enigma, Fazendeiro do Ar. A gente tem uma escrita com tom mais marcados pelo pessimismo e pela frustração da impassibilidade do mundo depois das guerras que ocorreram. Na fase memorialista, que é de 1970 a 1980, Drummond voltou para suas memórias. Ele reconstruiu cenários de Itabira, da infância, do cotidiano com a família. E ele também recompôs um pouco do humor e da ironia. Algumas publicações dessa época são As Impurezas do Branco e a série Boitolo. O poema mais famoso dele, antes dele publicar o livro, era No Meio do Caminho, onde ele tinha publicado num jornal. O seu livro foi lançado em 1930 e teve bastante influência da Semana de Arte Moderna, que foi uma semana muito importante para a arte e para a literatura, que aconteceu em 1922. E ele publicou alguns poemas em jornais antes de fazer o seu livro Alguma Poesia. Algumas características da sua poesia são versos livres e brancos, que eles não têm métrica e também não têm rima. O coloquialismo, que é uma linguagem mais utilizada no dia a dia. O bom humor, ironia e as paródias, que são uma ideia para alfinetar o tradicionalismo. Influências das vanguardas europeias, que tem como exemplo o expressionismo, o flauvismo, o cubismo e etc. E os temas prosaicos também, que tem uma relevância dos temas cotidianos. Eu vou ler o poema de 7 faces e depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser gaúcho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. À tarde, talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste?
Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não deveria te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Esse poema Sete Faces é o primeiro poema do livro. Ele tem influência das vanguardas europeias, principalmente o cubismo. Por quê? Esse poema ele tem 7 estrofes e todas elas aparentemente são desconexas, mas elas têm todas em comum um único ponto, que seria o Drummond, porque esse primeiro poema seria uma introdução categórica dele. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema causou um rebuliço muito grande, porque ele tem a repetição dos fatos, que é uma característica drummondiana, que no caso a repetição seria da pedra. Ela pode ser tanto física quanto imaterial, que ela pode ser um obstáculo. Cidadezinha qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Esse poema, ele usa o prosaísmo e ele tem características do dia a dia. E ele é um poema saudoso. Anedota búlgara. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçavam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Esse poema tem humor, ironia, que é uma característica do Drummond, e tem isso pois acha normal caçar um homem e não uma borboleta. Cota zero. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Nesse texto curto, a gente consegue perceber a brevidade desse mundo moderno, que foi com... Esse poema curto fala sobre a brevidade do mundo moderno, que compara a parada do automóvel com a parada da vida. A rua é diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformam. Eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Só minha filha goza o espetáculo e se diverte com seus andaimes. A luz da solda autógena e o cimento escorrendo das formas. Um dos temas desse poema é a urbanização, e ele trata também de mudanças. E no século XX, com a industrialização, há uma brevidade no tempo. Também já fui brasileiro. Eu também já fui brasileiro, moreno como vocês. Ponteei viola, gay Ford e aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é uma virtude. Mas há uma hora em que os bares se fecham e todas as virtudes se negam. Eu também já fui poeta. Bastava olhar para a mulher, pensava logo nas estrelas e outros substantivos celestes. Mas eram tantas, o seu tamanho, minha poesia perturbou-se. Eu também já tive meu ritmo. Fazia isto, dizia aquilo. E meus amigos me queriam, meus inimigos me odiavam. Eu, irônico, deslizava, satisfeito de ter meu ritmo. Mas acabei confundindo tudo. Hoje não deslizo mais não. Não sou irônico mais não. Não tenho ritmo mais não. No terceiro verso do poema, Ponteei viola, gay Ford, ele acrescenta um E na palavra Ford, que não tem na marca do carro, para mostrar, tirar a americanização da palavra e também fazer ela mais caipira, como Ponteei viola e gay Ford. Na segunda estrofe, ele fala, pensava logo nas estrelas e outros substantivos celestes. Substantivos, fazendo se remeter à gramática, e também uma crítica ao Olavo Bilac, que era conhecido como poeta das estrelas, falando que você não precisa olhar para a estrela para pensar na mulher, você podia simplesmente olhar para ela que estava ali e fazer a poesia.
Na última estrofe, todos os versos, menos o 7º verso, tem 8 sílabas. Se você for fazer a métrica, você vai ver que ele tem 8 sílabas, menos o 7º verso, que é mais acabei confundindo tudo. Todos esses versos que tem 8, no começo, mostra que enquanto ele fazia tudo certinho, usava a métrica, com 8 sílabas, do jeito quadradinho, todos gostavam dele, tudo ia bem. Mas daí ele decidiu sair desse quadradinho, que é o verso, mas acabei confundindo tudo. E depois ele volta para 8 sílabas, que são os últimos 3 versos do poema, falando que ele vai continuar torto dentro do certo. Ele decidiu não seguir esse quadradinho. Lanterna Mágica, Belo Horizonte. Meus olhos têm melancolias, minha boca tem rugas. Velha cidade, as árvores tão repetidas. Debaixo de cada árvore faço minha cama. Em cada ramo dependuro meu paletó. Lirismo pelos jardins Versalhes, ingenuidade de velocípedes. E o velho fraque na casinha de alpendre com 2 janelas dolorosas. Bom, nessa parte que ele fala meus olhos têm melancolias, essas melancolias são voltadas às lembranças que ele tem do passado. Aqui no verso de baixo também, que fala debaixo de cada árvore faço minha cama, porque a árvore para ele lembra um consolo. Em cada ramo dependuro meu paletó. Ele é um poeta sem formalidades, ele tira o paletó, ou seja, é quando ele tá escrevendo. Quando ele tá escrevendo, ele não é formal, ele tira a formalidade dele para poder escrever. O lirismo, que a gente liga a poeticidade, que você pode separar a palavra que fica poeta e cidade, que daí ele faz meio que uma ligação. Pelos Jardins de Versalhes, ele fala na França, e aqui ele fala ingenuidade de velocípedes e o velho fraque na casinha alpendre com 2 janelas dolorosas. Ele relaciona que o chique, ele pode também ser usado com a simplicidade. Então faz uma relação meio que a isso. E aí ele fala, com 2 janelas dolorosas, é ele chorando. Poesia. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Nesse poema, a gente consegue ver a metalinguagem, que é a poesia falando sobre a própria poesia. Agora eu vou ler uma questão de vestibular, esse daqui é da UEL, pra gente ver como que o livro cai em questões de vestibulares. O poema que segue faz parte do primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade, Alguma Poesia, publicado em 1930, e tem como título Cidadezinha Qualquer. Esse poema a gente já leu anteriormente. A resposta correta para essa questão é a letra A, que diz que o poema denuncia de forma irônica e com uma linguagem sintética a monotonia e o tédio que predominam em pequenas cidades do interior. Questão do vestibular da FUVEST. Pode-se dizer que os poemas de Alguma Poesia filiam-se às propostas estéticas da primeira geração modernista porque apresentam retratos urbanos e provincianos em que normalmente prevalece menos uma lógica descritiva que uma perspectiva prismática da realidade vivida e observada. Fez nosso trabalho sobre a vida de Drummond e alguns dos poemas dele. E é isso, espero que vocês gostem. Beijos!